Enquanto isso, o Ministério Público Federal pede que o governo explique por que as pessoas têm tido dificuldades em receber o auxílio emergencial. A Procuradoria quer saber datas de referência, critérios para exclusão de beneficiários e como tramitaram os recursos de quem teve benefício negado. E o prazo, a partir de agora, é de 5 dias. E para falar mais sobre isso, gentilmente nos atende o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, aqui conosco no nosso telão. Ministro, bem-vindo, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, a satisfação é minha, né? E eu queria aproveitar, né, para comunicar, né, ao Ministério Público Federal que desde ontem à noite, no seguinte endereço, www.cidadania.gov.br/consulta auxílio ou no https consultaauxilio.dataprev.gov.br, nós temos todas as respostas que o Ministério Público Federal ou qualquer cidadão brasileiro precisa sobre a questão do auxílio emergencial. Nós, só para relembrar, tivemos a publicação da lei que determinou a criação do auxílio emergencial no dia 3 de abril, trabalhamos aquele final de semana todo. No dia 7 de abril colocamos no ar o aplicativo, que era numa versão ainda menos sofisticada da que a gente tem hoje. Fizemos mais 2 atualizações e hoje a gente tem uma versão muito boa, que é um tutorial, conversa com as pessoas, como se fosse uma conversa de WhatsApp, e vai levando, conduzindo a pessoa por mais fácil e sim, da forma mais fácil possível, mais simples possível, até que ela consiga completar todos os seus dados com correção para permitir que a gente possa encontrar as pessoas. Nós processamos lá na DataPrev 97 milhões de CPFs. Cada grupo, cada bloco que nós processamos chega a fazer 30 bilhões de combinações possíveis. Então esse é um trabalho hercúleo. Só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, desses 97, nós encontramos 50,5 milhões elegíveis, 32,8 milhões inelegíveis. A grande parte dessas pessoas sabia de antemão que não tinha direito em relação à lei, mas fez aquela, na minha terra se chama tenteada, né? Tenta ver se o sistema falha, ela consegue receber. E nós tivemos 13,7 milhões não conclusivos, ou seja, são falhas de elaboração do cadastro que precisa ser feita a revisão. Nós também vamos criar novos canais para que as pessoas possam acessar, e eu quero dar uma palavra de tranquilidade que me foi determinada pelo presidente Jair Bolsonaro, de que todas as pessoas serão atendidas, todos aqueles que são elegíveis serão encontrados, e nós vamos pagar as 3 parcelas. Por que eu falo isso? Porque nós estamos concluindo 90%, 92%, 93% do pagamento da primeira parcela, e nós deveremos, ao final dessa semana, na próxima, iniciar o pagamento da segunda parcela. Não significa que quem não recebeu a primeira está perdendo a primeira, não. O aplicativo fica no ar até o dia 2 de julho. Se nós encontrarmos uma pessoa, fizer o seu cadastramento no dia 1º de julho, fique tranquila, se ela for elegível, ela vai receber as 3 parcelas. Eu sei que é um momento de muita ansiedade das pessoas, de angústia, de necessidade, mas a gente está com as equipes aqui do Ministério, da DataPrev, da Caixa, que é o agente pagador. Nós estamos fazendo um esforço sobre-humano aí para atender, só para que a gente possa lembrar, nós estamos atendendo quase 2 argentinas. Ministro, quem faz a pergunta para o senhor agora é o Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, ministro. Eu queria fazer uma pergunta sobre a sua experiência no cargo anterior, né? O governo Bolsonaro apostou muito em bancadas temáticas, numa articulação diferente, obviamente sem envolver corrupção, sem mensalão, e a gente sabe que num Congresso fragmentado é difícil no Brasil. Mas muitos começam a criticar que talvez o presidente Bolsonaro e o governo em geral tenham esticado demais a corda, tenham implodido pontes no meio do caminho. Como é que o senhor avalia esse relacionamento do governo em geral com o Congresso até aqui? Bom, Rodrigo, primeiro prazer em te rever, né? Mandar um abraço.
tenho muito respeito e admiração pelo teu trabalho. O tensionamento entre o parlamento e os governos são uma característica, né? É importante lembrar que isso faz parte da democracia, né? A tripartição dos poderes não significa que a gente navega num lago, significa que o mar é sempre revolto, né? Sempre tem dificuldades. E eu vou lembrar aqui que nós da oposição, no primeiro governo da Dilma, que ela foi eleita em 2010, nós constituímos naquela época a menor bancada de oposição desde 1950 na Câmara dos Deputados. Nós éramos pouco mais de 80 deputados em 513. E mesmo assim, de maneira muito firme, combativa, tu vais lembrar disso, a gente criou, sim, muitos contenciosos e muitos enfrentamentos ao governo de então. Então, isso é uma característica do poder legislativo na sua relação com o executivo e, assim, todos os parlamentos do mundo, né? Mesmo naqueles onde a democracia é consolidada, né, há 100 e tantos anos, a gente vê as discussões duríssimas, né, no parlamento inglês, no parlamento alemão, no parlamento espanhol, né, no próprio parlamento americano, ou seja, o contencioso sempre entre o poder executivo e o poder legislativo, ele faz parte do processo democrático. Nós temos aqui com o presidente Bolsonaro um processo disruptivo, com tudo aquilo que foi feito no Brasil nos últimos 30, 40 anos no processo político, né? A nova república, lá, aquilo acabou, né? O que a gente tem hoje, né? A gente tem a sociedade brasileira que fez uma escolha, que renegou e abandonou o discurso da esquerda latino-americana e mundial, né? Queria um presidente com valores, queria um presidente que fosse, vamos dizer assim, da expectativa e da esperança da maior parte das pessoas. E o presidente veio com valores muito fortes: a liberdade, a família, o direito e o respeito, né, à democracia. Lembrar que ajudei a escrever o programa de governo dele, e o que está escrito lá, né, que o governo será e é constitucional, eficiente e fraterno. Então, não há por que criar, e parte da imprensa engajada, né, tenta criar aí essa questão de que há participações democráticas. Olha, o que nós estamos vendo no Brasil é o seguinte: a população gerou uma nova cidadania. De 2013 para cá, nos últimos 7 anos, o Brasil, através das redes sociais, acabou gerando um grau de participação política da população brasileira nunca visto, né? E eu não conheço nenhum movimento tão forte em nenhum outro país ocidental. Então, é isso, nós estamos no meio de um processo onde foram abandonadas as práticas antigas, se constrói um novo relacionamento e no meio tem, claro, um tensionamento. Esse é um ano eleitoral, nós estamos diante de uma pandemia, né, onde o governo vem estendendo uma grande rede de proteção, quer na área da saúde, quer na área econômica, né? Nós mesmos aqui, né, atendendo a mais, em pouco menos de um mês, nós já pagamos, né, mais do que uma Argentina, estamos caminhando para uma Argentina e meia, ajudando no auxílio emergencial, atendendo mais de metade da população brasileira impactada pelo que está sendo feito. Hoje começa o pagamento dos trabalhadores que estão empregados, aqueles que receberam, né, uma redução de 25%, 50%, 75% do salário, para dar condição de fôlego para as nossas empresas, principalmente as pequenas e médias. Hoje as pessoas estão recebendo na Caixa Federal, então há um grande esforço aqui para fazer o Brasil superar, e eu não tenho nenhuma dúvida, viu, Rodrigo? O Brasil vai ser dos países ocidentais que vai se recuperar mais rapidamente desse episódio. Nunes Augusto. Ministro, bom dia, é um prazer voltar a falar com o senhor. Eu queria saber qual é a maior pedra no caminho entre a liberação desse dinheiro e a chegada às mãos do beneficiado de R$600. Seria a documentação irregular? Olha, Augusto, primeiro também é uma alegria te rever, né? Um dos jornalistas que eu mais admiro no Brasil.
Primeiro, Augusto, nós, quando começamos, se a gente for lá pesquisar, IPEA, FGV, sempre falaram em 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões de invisíveis no Brasil. Nós já estamos chegando perto de 25 milhões, ou seja, nós encontramos uma população que durante décadas nunca pediu nada para o Estado, nunca ganhou nada no Estado, nunca teve nenhum grau de relacionamento. E esses quase 25 milhões, nós estamos bem pertinho desse número, nós estamos com eles hoje bancarizados. Eles, a partir de passar esse episódio, nós vamos poder ter políticas públicas para eles, microcrédito, treinamento, empreendedorismo, para melhorar a condição dessas pessoas. Eu estou falando neles porque aí a gente tem um grau de dificuldade, né? A gente esperava encontrar 6, 7, 8 milhões, vou lembrar aqui, a primeira projeção que foram feitas pelos técnicos aqui de cidadania, eram 54 milhões de pessoas, nós já passamos longe disso. E nós tínhamos 98 bilhões, fomos obrigados a pedir e fizemos um recálculo, novos recursos, são 25,7 bilhões que vieram na semana passada, para que a gente pudesse fazer o pagamento das 3 parcelas. Nós temos sim, e esse é um governo que sempre trabalhou com a verdade, com humildade e com muita seriedade. Nós temos sim dificuldades que foram vencidas. Eu brinco internamente que a primeira versão do aplicativo era um Fusca, né? Aqueles Fuscão aí, antigo que nós dois conhecemos, Augusto. Depois ele foi evoluindo e hoje o aplicativo está numa versão bastante funcional, que melhorou muito. Nós levávamos no início 10, 12 dias para analisar, nós já estamos analisando em 3 ou 4 dias. A velocidade de aceleração é muito grande. Agora, o que ocorre? Primeiro, nós temos uma parcela importante da população que precisa pegar o dinheiro, né? A Caixa, para facilitar isso, montou um calendário e hoje, no dia 5 de novembro, são os nascidos em novembro e dezembro que estão autorizados em qualquer estrutura da Caixa ou lotéricas para pegar o seu dinheiro. Então, junto com isso, entraram os pagamentos de salário do início do mês, privados e de empresas públicas que a Caixa paga. Hoje, nós estávamos comentando há pouco com o Rodrigo, Augusto, entra a ajuda, né, para as pessoas que tiveram redução salarial, aqueles que estão no emprego formal, porque nós aqui cuidamos dos que estão na informalidade, e no Bolsa Família e no Cadastro Único. E o volume de gente, né, não tem paralelo no mundo uma operação desse tamanho. A gente já recebeu consultas de países europeus, dos Estados Unidos, estão todos muito impressionados, porque nós organizamos tudo isso e, claro, somos humanos, temos erros, temos falhas, mas nos empenhamos verdadeiramente para atender bem as pessoas. Organizamos isso, que atingiu já mais de 50 milhões de pessoas em menos de um mês. Então, é realmente um trabalho difícil, mas a gente acredita que agora, a partir da segunda parcela, na outra semana de maio, a gente começa a botar no que a gente chama de uma esteira, e aí as coisas serão mais rápidas e mais eficientes. Ministro, só me permite mudar de assunto. A gente ouviu a fala do presidente Jair Bolsonaro na porta do Alvorada, questionando uma reportagem, inclusive, da Folha de São Paulo, sobre uma possível interferência já, o novo diretor da PF assumindo e a mudança no Rio de Janeiro. Eu pergunto para o senhor o seguinte: como é possível convencer a população que não haverá realmente interferência na Polícia Federal? O senhor é um político bastante experiente, conhece muito poder público. Como que é possível convencer a população de que não haverá realmente intervenção na Polícia Federal e com essa mudança desde a saída de Sérgio Moro do governo na semana retrasada? Bom, primeiro eu acho que isso é uma maluquice, né, essa teoria. Por quê? Porque o presidente, desde o primeiro dia do governo, e eu participei da transição, eu caminho com o presidente desde maio de 2017. E quando nós fizemos a transição, eu estive com todos os ministros, quando o presidente conversava com eles, e depois, ao longo desse 1 ano e 3 ou 4 meses que eu fiquei lá na Casa Civil, né? Esse período que eu vi, o presidente dá total autonomia, total independência para os ministros montarem as suas equipes. E sempre foi assim. E a Polícia Federal tem uma estrutura e ela tem uma tradição de autonomia, liberdade para a sua investigação. Eu nunca conheci nenhum governo que conseguisse tutorar a Polícia Federal. A Polícia Federal tem
por força da sua Constituição, da sua estrutura interna, da qualidade dos seus profissionais, uma independência e nunca se curvou a governo algum. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que a Polícia Federal continuará absolutamente independente, absolutamente autônoma para fazer, né, o trabalho que a sociedade brasileira espera e aprendeu a confiar na Polícia Federal, quer nos delegados, quer nos agentes, quer nos peritos. É um grupo profissional de altíssima qualidade e que nunca se dobrou a governo nenhum, e nunca foi interesse do presidente em monitorar, tutorar ou ter qualquer grau de influência. Agora, nós temos uma parte da imprensa brasileira, e a Folha de São Paulo é um exemplo típico, que se dedica a tentar criar problemas para o governo. Eles ganharam muito dinheiro, né, no governo do PT, e agora não ganham mais para o governo Bolsonaro, e aí a gente pode entender, né, por que tem imprensa de qualidade e imprensa sem qualidade no Brasil. Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan, bom trabalho, voltaremos a nos falar. Até. Um grande abraço, sempre à disposição da Jovem Pan.